Sejam bem-vindos ao Podtech, o seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Eu sou Agatha Silvestre e, para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, uso óculos de grau, tenho cabelos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, e visto a camiseta do projeto. E essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Hoje estamos com uma convidada muito especial, Bruna Lettieri, uma estilista maravilhosa da cidade. Quero muito que vocês conheçam. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Agatha, pelo convite. E eu espero que seja um dia com muitas trocas. Com certeza será. E eu já quero saber como começou essa sua paixão pela moda. Então, a minha paixão pela moda, ela começou, eu falo que desde novinha. Desde quando eu começava a brincar com as minhas bonecas, minhas Barbies. Eu já estilizava as roupas delas, eu já mudava o cabelo. Então, eu acho que desde essa minha fase, assim, de criança, eu já comecei, assim, a mostrar um pouquinho o meu lado de moda, assim, de querer mudar. E eu acho que foi bem desde novinha, sabe? Que legal. E você decidiu, então, fazer moda já desde criança. Quando você fez a faculdade, você já tinha certeza ali lá no terceiro ano, segundo ano, que geralmente é quando a gente começa a escolher nossa profissão, foi lá que você já tinha decidido ou você ainda tinha algumas dúvidas? Na verdade, por Brasília ser um mercado, né, assim, que está começando o mercado de moda, né, eu tenho 35 anos, então há mais de 10 anos atrás eu estava pensando e cogitando em começar na área de moda. E ainda é um mercado, né, que ele está amadurecendo com o tempo. E quando eu estava perto de me formar, eu não cogitei em fazer moda por ser uma área muito desafiadora na nossa cidade, né? E aí eu optei por fazer faculdade de Direito. Eu ainda fiz 1 ano e meio de Direito. Não segui feliz nesse curso e resolvi sair. Ainda tentei 1 ano de gestão comercial e só assim depois eu fui fazer moda. Então eu titubeei bastante, assim, para realmente seguir aquele sonho do meu coração, sabe? Uhum. Por ficar pensando como é que seria o mercado de trabalho, como é que seria me inserir, né, nessa área que há 10 anos atrás era mais difícil ainda aqui em Brasília, né? Com certeza. Às vezes, ainda mais por influência, né? Eu acho que o seu pai é um empresário, né? Então, eu não sei a profissão da sua mãe, mas eu acho que ele Minha mãe é psicóloga. Já deixou um pouquinho você mais tranquila com relação a seguir profissão. Porque normalmente aqui em Brasília as pessoas tem muitos servidores públicos, né? Então, às vezes você fica naquela caixinha fechada só de fazer serviço público, só de fazer um concurso, né? Ou de seguir áreas, né, ali do direito e afins. Mas eu achei muito legal que você, desde criança, já tinha essa veia artística. Já, desde pequena. Mas eu vou te falar, o sonho do meu pai era que eu fosse concursada. Juro, quando eu falo isso hoje em dia, né, assim, quem me conhece, acompanha, eu sou uma pessoa muito dinâmica. E aí, eu realmente olhando, assim, minhas características, eu não conseguia me imaginar sentada o dia inteiro, assim, no escritório, sabe? Mas eu tenho certeza que foi uma decisão, assim, muito assertiva. Depois de ter errado bastante, eu consegui acertar, sabe? Legal. E você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade de moda no IESB. E aí eu resolvi fazer. Na época tinha uma outra faculdade também que tinha moda, mas eu optei pelo IESB. E nesse meio tempo eu resolvi também fazer um curso de alta costura. Então eu fazia a faculdade e eu resolvi acelerar para aprender bastante nessa área, porque eu já tinha decidido que eu ia mexer com festa. E aí, então, eu fazia a faculdade e 2 vezes por semana eu adiantava esse curso de alta costura. E aí eram minhas tardes, assim, que eu também amava, porque no curso eu realmente costurava, aprendia acabamento e tudo mais. O meu TCC foi sobre a minha marca, e aí no meu TCC a minha marca surgiu. Que legal, que legal. Então, surgiu exatamente naquela época que você estava fazendo a faculdade ainda. Você ainda não tinha aberto ali
loja, nem nada? Não tinha nada. Só... Quando eu fui fazer o TCC na época, eu não sei se ainda é assim, né? Mas o nosso TCC na época, ele era um TCC de formação, você tinha que fazer uma marca, fazer um branding, fazer uma identidade da marca, tudo. E aí eu falei, bom, vou aproveitar, né, que eu tô com a faca e o queijo aqui na mão e eu vou fazer a minha marca. Até alguns anos atrás, a minha logo, para quem não sabe, ela era realmente a minha logo do meu TCC da faculdade. Que legal, muito legal. É ótimo saber essas histórias. E na época de faculdade, quais foram, assim, os maiores desafios ali que você enfrentou nessa época em específico? Bom, da faculdade, seriam, por exemplo, trabalhos, seria mais ou menos isso a sua dúvida? Alguma dificuldade que você enfrentou, ou de alguma matéria, ou eu acho que a faculdade de moda, ela tem muito trabalho. Por exemplo, toda matéria, eles davam muito trabalho pra gente fazer em casa. Então, toda matéria eu tinha uma gama muito grande de trabalhos para entregar, entendeu? Então, e os trabalhos de finais de semestre, eu resolvia sempre fazer sozinha. Dava para escolher dupla, dava para escolher trio, mas até o TCC o TCC era o único que você tinha que fazer sozinha, mas os outros semestres você podia escolher duplas, mas eu sempre quis fazer sozinha. Foi mais difícil, mas eu não me arrependo, eu acho que eu aprendi bastante, sabe? Foi uma opção que você teve, né? Alguns cursos, eu acho que dessa área, né, mas de arte, realmente, ali, até arquitetura também, tem um pouco disso, né? De, às vezes, você conseguir fazer trabalhos juntos. Tem. Eu não sei se por conta, né, ali do trabalho realmente uma demanda né? Porque imagina, sei lá, tem 5 matérias na faculdade, você fazer 5 trabalhos diferentes, né? Entregar 5... E é muito engraçado, porque tem muita gente que acha que a faculdade de moda, ela é uma faculdade, assim, muito fácil. Ela realmente te demanda... Eu realmente, assim, eu fiquei até na época assustada. Ela te demanda um tempo maior do que a gente tá pensando por tanto trabalho que tem que fazer em casa, sabe? Tinha aula de história da moda. Eu gostava bastante, então era bem interessante. Mas toda aula tinha... Toda matéria tinha um trabalho, sabe? Que legal. E como você falou aí, por que você decidiu... ainda ali na faculdade, a alta costura, se especializar nisso? Então, foi mais uma questão de analisar o mercado, eu nova, né? Eu parei para pensar, eu como consumidora, eu ficava pensando aonde que eu comprava as roupas, minhas roupas na época. E na época tinha uma loja, que ela era uma loja assim, que todas as meninas da minha idade iam comprar roupa, e todas elas chegavam numa festa, em algum lugar, e elas estavam praticamente iguais. E eu comecei a pensar, eu falei, bom, se eu lançar uma marca que eu faço uma peça de festa, uma roupa para você sair, e ela for diferente, peças únicas, eu vou me destacar no mercado. E aí eu comecei, do meu TCC, eu comecei a anunciar para as minhas amigas que eu ia fazer roupa, e eu já estava começando a fazer roupa para mim. E aí, era bem época de final de ano, que tem Réveillon, sabe? Sim. E aí, umas 3 amigas me procuraram para desenhar a roupa do ano novo. Então, eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer minhas primeiras roupas. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei, sabe? Também vendo uma falta que eu via como consumidora do mercado. É verdade. Eu lembro que na minha época de escola, quando eu estava formando no 3º ano, eu cheguei... aí com a mesma roupa, na minha formatura, de uma convidada. Tá vendo? Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu não tenho problema com isso, né? Porque tem gente que fica muito, muito triste e, assim, acaba, né, ali com todo o prazer do momento, né? Mas, hoje em dia, eles chamam, né, coincidências fashion, né? De estarem, às vezes, com uma mesma roupa, num evento, enfim. Hoje em dia, com a fast fashion também tem muito isso, mas, gente, isso foi o quê? Há, sei lá, 15 anos atrás? Eu nem sei, gente, eu tenho 35 anos. Faz as contas aí, façam as contas aí. Eu sou de humanas.
Mas eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 16, uns 17 anos, mais ou menos. E aí a gente foi com a mesma roupa e realmente eu pensei na hora, eu falei assim, cara, eu acho que Brasília precisa muito ter personalidade própria. Porque várias lojas você via os mesmos vestidos. Várias lojas que você ia de aluguel de vestido de festa eram os mesmos. É verdade. Você ia na loja X, na loja Y e na loja H. Elas tinham a mesma... os mesmos acessórios, as mesmas roupas, as mesmas cores. Às vezes variava ali as cores, mas assim, mesmo modelo. Hoje eu acho que já mudou um pouco mais isso, mas ainda assim tem. Porque antigamente as pessoas compravam muito ali de São Paulo, né? Da distribuidora, né? Eles não importavam tanto, assim, uma ou outra loja que trazia dos Estados Unidos, isso naquela época. Mas eu acho que hoje eles começaram realmente a investir. Eu acho que foi justamente essa virada de chave que você teve, né? Muito interessante. Então, para quem quiser aí, ó, quiser empreender nessa área de moda, ó, sigam Bruna Lettieri para vocês se inspirarem, né? Porque na época você teve uma grande sacada. Foi. Né? Mas hoje... assim, foi bem desafiador, assim, né? Mas não me arrependo nem um pouco. É porque as pessoas, às vezes, elas acham... Como você estava começando no trabalho, tudo que a gente começa ali, começa bem pequenininho, né? Não, e às vezes a certeza. gente tem aquela sensação, aquela vontade de que tudo esteja muito perfeito e que comece tudo grande, né? Ah, não, para eu começar eu tenho que ter, né, uma loja, eu tenho que ter uma super câmera, eu tenho que ter tudo perfeito. Não, eu comecei numa sala, assim, bem pequenininha. Não tinha nem costureira fixa ainda, não tinha nem um pouco assim... Realmente eu fui caminhando, sabe? E muita coisa eu fui aprendendo ao longo do caminho, na jornada, assim. Foi assim, acho que já tem... Como eu comecei um pouco mais tarde, eu acho que já tem uns 8 anos que eu comecei mesmo, sabe? Comecei, eu falo assim, atendendo dentro de casa. Meus primeiros atendimentos eram dentro da minha casa. Uhum. Depois, só que eu fui realmente começar a montar meu primeiro ateliê e tudo mais. Que legal. E quem escolhe essa área de moda para atuar? Quais são as áreas ali de profissões, empregos, vagas que aparecem? Ele pode trabalhar em quais áreas, além, né, de ser estilista? Então, tem várias né, áreas que você pode seguir. Eu optei por ser estilista, né? Mas a gente tem também, por exemplo, você pode trabalhar fazendo visual merchandising, você fazer, né, por exemplo, você montar VMs, né? VMs. Você também pode trabalhar como personal shopper. Você pode trabalhar como estilista dentro de uma marca. Não ter a sua marca, né? Você pode trabalhar nessa parte de criatividade. Você pode também trabalhar na parte de produção. Então, tem uma gama de áreas que você pode trabalhar. O mercado de Brasília, eu sinto que ele está aquecendo mais agora nessas outras áreas, sabe? Sim. Geralmente, quando a gente fala de moda, as pessoas pensam diretamente em ser estilista. Mas nessa nossa área tem outros ramos que a pessoa pode seguir também. Sim, pois é, por isso que eu perguntei, porque realmente eu achava que... Há muitos anos atrás, eu achava que necessariamente a pessoa precisava ser, né? Vou fazer moda, vou ser estilista. Essa área é muito interessante. Também fiquei sabendo, esses dias atrás, alguns cursos e algumas pessoas que são cool hunters, né? Cool hunter, que você busca tendências, que você tá sempre... Na verdade, as empresas maiores, elas sempre estão trabalhando com cool hunter. E você tem também Tem sites que você consegue se inscrever para você estar sempre antecipando as suas tendências, né? Porque tem marca que trabalha com atacado, então você tem que estar geralmente 1 ano na frente do que vai ser lançado. Os desfiles, eles ditam muito o que vai vir e tudo mais, mas essa área também ela é muito interessante para a gente estar antecipando tudo que vai lançar, sabe? Eu acho que vale a pena dar um Google e pesquisar. E quais são as áreas, né, das pessoas que fazem... essa formação, quais são as áreas que elas podem atuar, o que tem de vaga no mercado de trabalho para isso, porque realmente é algo que
uau, minha cabeça, eu falei assim, uau, eu não sabia isso há alguns anos atrás. E eu achei muito interessante. Essa área também de personal shopper, consultoria de imagem, tá crescendo muito o mercado. Eu acho que realmente também é uma área muito interessante de se trabalhar, porque além de ganhar um dinheiro bom, né, e a pessoa gostar ali do que ela faz, ela ajuda a vida de muitas pessoas, né, a sua também como estilista, né, ela agrega muito, mas eu achei muito interessante quando eu fiz ali a minha consultoria de imagem, né, o quanto, uau, explodiu a minha cabeça, né, de saber ali as cores que me favorecem, não que eu não possa usar todas as cores, mas as cores que ficam mais legais no meu tom de pele, eu fiz tom esse de curso cabelo. também, eu fiz. Pois é, e é algo muito interessante, eu achei fantástico. E faz muita diferença. Faz muita diferença, eu acho isso muito legal, e é uma área que está muito em alta, né, muitas portas abertas. Então, assim, ao invés da pessoa, e por isso eu quis te trazer, porque eu acho que realmente é uma área que está crescendo muito. E eu acho que Brasília, em especial, precisa mesmo de pessoas jovens e que traga, de fato, essa energia de inovar e de crescer esse mercado da moda. E sabe uma dica que eu posso dar? A área de moda, ela é uma área que você sempre tem que estar procurando curso. Procurando sempre se especializar, saber mais de um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Se você vai procurar mexer com costura, é uma coisa que a gente sempre fala. A gente nunca sabe de tudo sobre costura. A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, sabe? Sim. E aí, por exemplo, eu fiz o curso de consultoria de imagem, porque eu queria saber sobre coloração, indicar a cor melhor para minha cliente, quando ela fosse. Eu fiz o curso de alta costura, porque eu queria saber o acabamento de um vestido, como ele vai estar. Então, eu vou pegando o curso também e vou juntando outros cursos paralelos para conseguir agregar na minha pessoa, sabe? Para eu conseguir oferecer um serviço melhor para cliente que me procura. Legal. E me conta um pouquinho como que é o dia a dia de uma estilista, empreendedora, criadora de conteúdo. Me conta aí como é que você equilibra esses pratinhos. Olha, não é fácil, mas eu acho que quando a gente escolhe o que a gente gosta, o que a gente ama, é diferente, sabe? A gente não tem o tempo ele passa, mas é um tempo mais prazeroso de passar. Claro que tem todos os desafios, como todo trabalho, como toda profissão, mas é diferente quando a gente está fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, que o nosso coração bate mais forte, sabe? É diferente mesmo. E é correria. Todo dia a gente tem que estar, né, assim, por exemplo, eu escolhi uma área que é uma área mais artesanal, é totalmente contrária do fast fashion, e a fast fashion, ela vem cada vez mais, depois da pandemia também, né, o consumo na internet, ele aumentou muito. Então, a gente vem cada vez mais se adaptando, mas sem perder também a essência da marca, sem perder o veio, né, que a gente vem trazendo, mas a gente está em constante evolução, sabe? Toda semana eu falo, a gente está olhando coisa nova, está procurando, está tentando evoluir, não ficamos paradas, sabe? Sim, aproveitando esse gancho, que dica que você dá aí para os jovens que estão querendo começar a empreender nessa área? Quais dicas que você daria para eles? Olha, a minha primeira dica é para você ser uma pessoa completamente focada, resiliente. Com certeza a gente vai passar por coisas na nossa vida e na nossa profissão que elas vão, às vezes, desestimular a gente. E é muito importante que a gente esteja sempre focado, assim, para o que a gente quer, e seguir o nosso caminho, sabe? Assim, eu falo assim, se eu não tivesse seguido o meu sexto sentido de estar sempre continuando, porque pedras no caminho, toda hora vai aparecer alguém falando que a gente escolheu uma área que não é fácil, que escolheu uma área que Brasília não é. Aí a gente vai escutar, vai para São Paulo, vai fazer isso. Pitaco também a gente escuta sempre. Então, por isso que eu falo, você tem que focar no que você quer, no que você está planejando para o seu negócio, e vai caminhando de passinho em passinho para você colher, para você fazer seu nome, para você, um atendimento, todo atendimento que você faz, ele é único, essa cliente, ela vai voltar para sua loja. Então, assim, é um caminho que você vai seguindo. É igual você falou, eu não cheguei
e tem uma loja assim, sabe? Foi um caminho que a gente foi percorrendo, foi a gente também construindo a identidade da marca, fazendo a base ali forte até começar a construir, entende? E eu ainda falo, a gente tá bem longe, assim, de onde a gente quer chegar, mas a gente tá sempre solidificando ali a nossa base da marca, solidificando com as nossas clientes, solidificando com as clientes que são em potencial. Então, isso é muito importante. Se eu não tivesse uma cabeça tão determinada e com foco, eu já tinha parado, porque eu falo, não é fácil mexer com moda e muito menos fácil mexer com em Brasília, sabe? Mas a equipe inteira, assim, quem trabalha comigo tem o mesmo pensamento. E uma outra dica também eu vou falar, isso é muito importante, você trazer pessoas para a sua equipe que são pessoas que vão somar, pessoas que vão abraçar o seu sonho e que vão entender o que é aquilo. Sabe, isso faz muita diferença quando você trabalha com o que a gente trabalha, porque a gente trabalha com atendimento personalizado, né? Com certeza. Por falar em clientes e personalizado, como é lidar com clientes, assim, super exigentes e nesse mercado também sob medida? Então, nós temos muitas clientes exigentes, né? Mas a gente sabe que o serviço que a gente oferece, ele é para uma cliente desse tipo. Então, a gente já tem todo um preparo de equipe, todo um treinamento para a gente conseguir atender essa cliente da melhor maneira. Então, um treinamento de equipe, a equipe estar alinhada faz toda a diferença na hora da gente estar recebendo essa cliente, sabe? Mas temos todos os tipos de clientes também, sabe? E eu acho que uma equipe bem treinada, alinhada, organizada e seguindo protocolos, porque a gente tem protocolo de atendimento, protocolo de troca, protocolo de como que cliente reclamou, como é que a gente age, mas sempre cliente tem razão, a gente sempre pede desculpa, sempre tenta solucionar, e quando a gente cria protocolos dentro da empresa para todas as coisas que podem surgir, eu não tô lá na empresa agora, mas se tiver acontecendo, meu celular não tá desligado, mas se acontecer algum problema, a minha equipe tá treinada para solucionar esse protocolo, porque a gente já tem tudo ali, sabe, listadinho como é que tem que agir. Mas assim, e quanto mais treinada a equipe, menos problemas a gente tem também, sabe? Então, mas isso você vai aprendendo com o tempo, sabe? Tem situações que a gente precisou passar para poder aprender, tem situações que a gente não consegue prever, e aí vai ajustando o seu negócio, ele vai se adaptando, vai evoluindo, e é assim. Que legal. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber o que de fato, assim, foi o pontapé inicial para você falar assim, agora eu vou abrir meu ateliê. Foi literalmente seguir a paixão do meu coração. Foi, assim, uma coisa que gritou. Quando eu ainda trabalhei com o meu pai, uns 4 anos, e eu ia trabalhar, eu ia feliz, mas ainda tinha uma faísquinha, assim, dentro do meu coração que falava assim, e se eu fizesse isso? E se eu fosse abrir meu ateliê? E se eu fosse? E aí eu resolvi abraçar esse e se, e transformar ele num vamos ver, né? Quero ver, vou botar minha cara para ver. E aí eu sair da empresa do meu pai, que é uma empresa familiar, então na verdade foi muito mais difícil, porque eu ia ser sucessora da empresa e começar uma carreira que ninguém da minha família tinha, totalmente nova, então assim, fui percorrer um caminho novo. E poderia ter dado errado? Poderia. Mas, graças a Deus, eu falo que tá dando certo, né? Mas você já sabia que já tinha também uma segurança ali, caso não desse certo, né? Mas eu acho que tudo que a gente faz com foco e determinação e amor, eu acho que amor é uma palavra que move montanhas, né? A fé e amor, eu acho que são duas coisas muito fortes e que fazem as coisas de fato acontecer. Né? E isso é uma coisa que a gente vê em você. Então, não tinha como dar errado. A gente tem até um lema, né? Porque chama Bruna Lettieri Atelier, e aí a gente tem a frase nossa de lema, né? Ela é feita à mão com amor. Então, assim, é exatamente isso que você falou, a gente coloca amor em tudo. Então, a gente tenta também passar essa sensação de carinho, desde a embalagem, fazer uma embalagem diferente, às vezes fazer um cartão, a forma de entregar, de você receber a cliente, oferecer um café, um cappuccino, uma água com gás. Tudo isso faz parte daquele atendimento ali da cliente, né? Você trabalha bem também o branding, né, da empresa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais atraem
os clientes para além, né, do atendimento, que é algo extremamente importante, mas eu acho que o branding ali, né, que une esses pequenos detalhes, eu acho que é algo realmente que faz muita diferença. E vocês aprendem também isso, né? Tem um pouco disso também na faculdade, né? Tem sim. Tem. De você fortalecer a sua marca, tem um pouquinho. Mas eu fiz também cursos, né, depois para fortalecer isso e para aprender também. Legal. E quais foram os cursos, assim, os que você lembrar, quais foram os cursos, além da faculdade que você fez, para você chegar até hoje, a Bruna Litieri, que nós estamos vendo aqui? Eu fiz curso fora o curso de alta costura, eu fiz curso também um curso voltado para empresário, sabe? Para você aprender nessa área e tudo mais. Eu estou fazendo no atual momento uma mentoria, estou fazendo acompanhamento lá dentro da empresa com uma mentora. Também fiz um outro curso ano passado, voltado também para a empresa, para gestão de pessoas. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Mas todo ano eu vou fazendo alguma coisinha, sabe? Legal. Esse ano a gente tá fazendo acompanhamento de uma mentora, porque eu tava com algumas dúvidas, querendo fazer algumas mudanças. E eu sempre falo, assim, que é bom a gente buscar evolução, sempre tá buscando cursos, igual eu falei no começo. E a gente sempre todo ano na empresa a gente tá buscando adicionar pessoas para a equipe que possam somar, sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou muito criativa e eu sei quais são as minhas dificuldades, então eu procuro contratar pessoas que elas vão suprir a minha dificuldade, sabe? Que legal. E como que você organiza, você falou um pouco dessa coisa de criação, como é que você organiza, gerencia ali seu tempo de criação, gestão, marketing e afins? Então, eu faço geralmente, essa pergunta da criação, ela é muito interessante, tem muita gente que tem dúvida, né? Como é que uma estilista senta e ela vai fazer a criação de uma coleção? Eu falo que eu faço uma criação orgânica. Literalmente, eu não tenho o horário para criar. Então, ela é orgânica, como a palavra diz, né? Eu não sento e falo, vou desenhar essa coleção. Eu não faço isso. Existem pessoas que conseguem fazer isso. Eu já sou uma criação mais orgânica. Ela vai acontecendo de forma natural. Eu crio prazos para eu terminar essa criação. Então, não dá para você deixar tudo muito solto. Então, um prazo e cronograma é muito importante na área de criação e de moda. Se você não tiver esse prazo, você não consegue entregar a coleção, entregar o tempo de você fazer seu ensaio de fotos, você trabalhar com o marketing para você criar o desejo. Então, tudo tem um tempo. Então, isso a gente faz cronograma. Hoje em dia, a gente faz um cronograma anual do que vai acontecer no ano. E aí, eu sei que até tal data eu tenho que estar entregando todos os desenhos da coleção. Às vezes eu saio para ver tecido e eu começo a ter inspiração. Às vezes num dia eu acordo, já aconteceu de eu desenhar uma coleção inteira em 1 hora. E já aconteceu de eu ficar com... que a gente fala de bloqueio criativo, né? Eu ficar com bloqueio criativo e ficar 2 meses sem conseguir desenhar uma peça nova. Já aconteceu. Mas eu falo assim, quando a gente trabalha com criação, quanto mais relaxada a gente tiver, mais calma, mais, eu falo zen, assim, sabe? Às vezes sai um dia pra jantar e no outro dia você acorda inspirada, porque eu acho que a pessoa que ela é criativa, ela funciona melhor sem a pressão, sabe? No fundo, eu sei o tempo que eu tenho que entregar aquela coleção. E aí eu vou deixando de uma forma orgânica, saíram os desenhos, saindo do nome, às vezes vem um nome, aí eu vou anotando, sempre com um caderninho, para sempre estar passando tudo para esse caderno, porque às vezes eu tenho uma ideia, não vai dar para lançar nessa coleção, eu lanço na próxima, então é muito importante isso, assim. Mas a minha criação, ela é mais lúdica e orgânica, assim, sabe? Que legal. E deixa eu te perguntar, como que as coleções, elas são, por exemplo, sei lá, sempre as coleções são 10 peças, 12 peças, 15 peças. Como é que você faz essas medidas ali de quantas roupas necessariamente precisa ter ali para você ter uma coleção? Então, na coleção, quando a gente vai criar coleção, a gente chama de mix de produtos, né? É muito importante a gente ter mix de produtos dentro dessa coleção. Como eu comecei primeiro fazendo vestido de festa e depois eu fui fazer coleções cápsulas, eu fui aprendendo com o tempo e fazendo os cursos, né? Toda coleção, ela precisa ter um mix de coleção. O que é um mix de coleção? Mix de produtos, perdão. Toda coleção precisa ter um mix de produtos. E o que é esse mix de produtos? São produtos que eles conversam entre si. Então, eu vou desenhar um vestido, vou desenhar um blazer, vou desenhar 2 blusas, e
e, por exemplo, um outro blazer. Essas peças, elas têm que comunicar entre si. Entendi. Aí, esse short, ele tem que ficar bom, por exemplo, se eu desenho um short, ele tem que ficar bom com blazer e com 2 opções de blusa. Porque eu sempre vou conseguindo mixar esses produtos dentro da coleção, entendeu? Entendi. Então, não necessariamente precisa ter um número X de peças. Dependendo da marca. Tem marca que lança... eu prefiro pelo menos 12 peças. Mas tem marca que lança 24, 48, tem marca que lança em uma coleção mais de 100 SKU, que a gente chama, né? Que são peças, a gente chama por código de barra, sabe? Para fazer um mix de produtos gigantesco. Quanto maior o meu mix de produtos, maior é a quantidade que eu tenho que fazer de grade também dele e maior a quantidade que eu tenho de possibilidade de venda dessa peça também. Só que como a gente trabalha com coleção cápsula, que a gente chama que são coleções reduzidas, então a gente tem um trabalho mais artesanal. Então eu não trabalho com uma quantidade muito grande de mix de produtos dentro da minha coleção. Ah, então é muito da marca mesmo, né? Às vezes é muito da essência da marca, sabe? Entendi. Você já deve ter entrado em alguma marca que as araras são bem espaçadas, tem tipo 2 tipos de blazer. Sim. Entendeu? Isso é mais da identidade da marca. Como você já entrou em marcas que elas estão... Aí tem vários tipos de blazer, essa calça tem 10 cores, entendeu? Não deixa de ser mix de produto, mas é mais uma marca que ela é voltada mais para uma área mais comercial. Entendeu? Entendi. E só aproveitando, né, que você está aqui, vamos tirar as nossas dúvidas de mulheres. O pessoal que faz sapatos também é mesmo processo criativo ali também de quem é estilista de roupa. Assim, curiosidade minha, eu não sei se você conhece alguém que faça isso, é porque eu realmente sou muito curiosa com relação a isso. Eu sou curiosa também, aí eu... E é algo que assim, acho que a maioria das mulheres gostam de saber, e eu acho que é uma curiosidade interessante para o mercado também, para quem está começando, também é bom a gente entender um pouco como funciona. Né, esse mercado. Tem marcas de sapato que elas são... a pessoa visita a fábrica, pelo que eu tenho entendimento, ela visita a fábrica e aí já tem as formas dos sapatos e ela às vezes vai escolhendo o que ela vai colocar naquele sapato. E existem marcas que elas fazem o sapato do zero, que são aqueles solados de couro, aquele trabalho manual, às vezes está até embaixo do sapato feito à mão. Então, é já como se fosse esse estilo de sapato é mais ou menos o estilo do que eu trabalho, entendeu? Então, realmente e que encarece bastante a peça, né? Porque o tempo de trabalho de máquina, o tempo de trabalho da costureira e tudo mais, isso é contado na hora da gente fazer o preço de uma peça, né? Sim. E falar em preço de peça, como é que você faz essa precificação? Até para as pessoas que estão assistindo a gente, que às vezes têm dúvida. Gente, como é que eu quero começar aqui? Vou fazer camiseta, t-shirt. Eu quero fazer uma camiseta, mas ela acha que às vezes ali, a camiseta custou X, sei lá, R$10. Para eu ter lucro, eu vou colocar ali mais 10. Mas não é assim que funciona, né, essa parte de precificação. Queria saber como é que é exatamente, quais são todas as coisas que você coloca para chegar no preço final da peça. Então, essa parte de precificação, eu sei que é uma parte que tem muita gente que tem dúvida, né? Então, primeiro a gente tem que fazer um custo fixo de onde da loja, o que tem, e os custos variáveis, né? E cada peça, ela tem um gasto. Dentro dessa parte de precificação da peça, a gente tem que colocar tecido, mão de obra, aviamentos, aí a gente faz um cálculo do custo total, que é um custo fixo, e a gente embute tudo dentro dessa peça. Aí eu descobri quanto que me custou para produzir essa peça, eu faço um markup. Então, cada marca trabalha com markup. Então, eu pego o meu markup, eu multiplico desse valor para chegar num preço mínimo plausível para conseguir trabalhar, entendeu? Se eu não tiver esses cálculos, porque eu falo assim, moda não é só desenhar. Se você fizer tudo lindo e você não tiver um cálculo certo, você saber quanto que você gastou de tecido, quanto que você gastou de aviamento naquela peça, quanto que foi o preço que a costureira cobrou, quanto que foi tudo, a gente vai estar só desenhando peças lindas e não vai estar ganhando dinheiro, né? Só explica aí para quem está assistindo o que seria exatamente os custos fixos, que são os que você tem ali todo mês,
e Variável? o markup, o que é de variável, o que é aviamento, que a gente já trabalha com moda, a gente já entende, já é muito mais fácil para a gente. Então, o seu custo fixo seria, por exemplo, a sua conta de aluguel da loja, a conta de luz, ela vem todo mês, o seu condomínio, se você tem funcionário fichado, né, esses funcionários que são fichados, eles entram nessa parte de custo fixo. Um custo variável, por exemplo, seria uma compra de tecido, às vezes um mês eu vou comprar mais, um mês eu vou comprar menos, um mês eu comprei um tecido que custou X, ele custou, às vezes no outro mês eu comprei outro tipo, então isso é um custo variável. E a outra dúvida seria o que era aviamento? Aviamento. Os aviamentos são, por exemplo, para eu fazer essa... Deixa eu ver se você está usando um aviamento, Não. Não tô. Se você tá, por exemplo, com um blazer e ele tem botões, o botão é um aviamento. O zíper é um aviamento, um regulador é um aviamento. A gente coloca porque, às vezes, um aviamento ele é mais caro, às vezes, do que alguma parte dessa peça. Por exemplo, eu uso o botão encapado. O botão encapado, ele é um aviamento mais caro do que eu comprar um botão pronto. Para eu encapar esse botão, ele é um aviamento mais caro. Então, isso vai fazer o quê? Consequentemente, encarece a minha peça. Então, eu tenho que computar tudo, porque às vezes você deixa de computar algum item dessa peça e você vai precificar ela errada. Daí, ao invés de você ter lucro, você teria prejuízo. E como aconteceu comigo no começo. Até um tempo atrás, eu estava no começo, eu estava vendendo peça e aí eu... Tipo, gente, tem alguma coisa errada com algumas coisas. Sentei, fui fazer tudo isso, foi aí que eu aprendi. E aí foi aí que a gente foi remanejando alguns preços de algumas peças. Outra coisa que impacta muito o meu negócio é o dólar. Porque o dólar, os tecidos eles são importados. Então, quando o dólar tem um aumento, os tecidos têm um aumento no mercado. O que aconteceu muito, por exemplo, na pandemia. Teve um aumento do dólar, a seda pura, ela triplicou de valor e praticamente, se você for olhar em todas as lojas, você quase não encontra mais peça de seda pura. Por quê? Teve um aumento do custo dessa peça, ela ficou uma peça que não fica mais tão... ela não fica tão comercial. Viável de você produzir, de você comprar. Então, poucas marcas trabalham hoje em dia com seda pura. Geralmente é uma marca que tem um aporte maior para você estar trabalhando com esse tipo de tecido. Linho também, 100%. É um tecido que você tem que ter um aporte maior para você estar trabalhando com essa peça, sabe? Entendi. E me falaram que linho 100%, uma curiosidade aqui, gente, que eu descobri um dia desses, é um bichinho que faz, o bicho. E assim como o da seda, Não, né? não. Da seda, não. Não. Linho? O bicho da seda que faz a seda pura. Que faz a seda pura. O linho puro não é de... Também não é de bichinho? Não, existem tipos de linhos que eles são feitos em tecelarias que ele é feito do zero mesmo. Então, assim como existem tipos de algodão que eles são feitos, mas são coisas muito manuais. Mais específica para você costurar a seda pura. Se você coloca uma agulha de cabo mais grosso, ela não funciona, fura a seda e ela não costura direito. Então, até o tecido para você costurar, você tem que saber até a agulha que vai colocar na máquina. Que legal. Nossa, isso é muito interessante. Pois é, do linho, esses dias alguém comentou do linho e eu falei assim, gente, porque eu sei que você tem muitas peças em linho. Muitas. Por sinal, são belíssimas. Depois vocês têm que entrar lá no Instagram da Bruna para vocês verem. E aí eu lembrei de te perguntar isso do linho. Mas hoje em dia, aqui no Brasil, tem lugares que eles tecem, né? Eu já vi um lugar que eu sou até curiosa para ir. Eles fazem um tingimento manual. Aí vai fazer o tingimento do algodão, vai fazer o tingimento do linho. É muito lindo, é um trabalho, assim, maravilhoso. Mas totalmente diferente do que é uma fast fashion, né? Que eu falo assim, realmente quem tá consumindo o tipo de moda que a gente entrega, geralmente é um consumidor diferente que compra uma fast fashion, que compra, né, essas lojas que trazem de fora, porque geralmente eles mexem só com poliéster, né? Então é um outro tipo de tecido. Sim. E esses tecidos que são puros, eu falo que é pra vida. Você tá comprando uma peça pra vida, é igual você tá falando da sua mãe, se você souber cuidar, é pra vida.
Exatamente. Eu tenho peças de linho também, já de muitos anos, que estão super novas, porque a gente sabe quanto que custou, né? Porque realmente não é uma peça barata. A gente fala que é um investimento. É um investimento. E aí, você tomando todo o cuidado, né, que a peça exige que você tome, ela fica impecável sempre. E eu acho muito bom de marcas como a sua investirem, de fato, em trazer qualidade. Muito. Né? Assim, óbvio que a gente ama uma Zara. Quem que não gosta de Zara? Mas que é uma fast fashion muito conhecida no mercado, muito famosa. E que cresceu muito de uns anos, assim, ainda mais de uns anos pra cá. Mas ainda assim, até ela encareceu. Né? E olha que a qualidade dos tecidos ali, acabamentos, não é a mais perfeita do mundo, assim como é um trabalho manual ali, mais artesanal, é bem diferente. Então, assim, a gente gosta muito, mas eu acho fantástico o trabalho de ateliês, né, como o seu. Eu sou realmente fã da marca e eu acredito muito que as pessoas devem investir. Por isso que hoje a gente trouxe a Bruna, porque eu realmente quero que outras pessoas, outros jovens que estejam aí do outro lado da câmera, se inspirem mesmo e queiram trazer essa qualidade mesmo para o mercado. E é importante falar, né, sobre moda, sobre ser empresário, estilista. Eu lembro que quando eu fui começar, eu ficava também procurando, nossa, eu queria saber da história daquela pessoa, como é que ela começou, como é que era, pra gente se identificar, né, imaginar como é que seria o caminho. Por isso que pra mim também é muito interessante estar aqui falando, porque eu gostaria muito no começo, se eu tivesse escutado, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. Eu acho que é muito interessante. E por falar em que as pessoas escutaram o que a gente está falando hoje, qual foi ali dessa sua jornada, assim, o maior erro que você acha que você cometeu quando você começou? Nossa, meu maior erro quando eu comecei... Eu acho que o meu maior erro quando eu comecei foi não ter identificado alguns processos, alguns erros e não ter já colocado a solução logo de começo, sabe? E também não ter colocado limite em algumas coisas, sabe? Exemplo, a gente às vezes acaba cedendo demais, fazendo sempre a vontade do cliente, mas o cliente não sabe às vezes o que está acontecendo por detrás da marca, o que aquela marca tem que fazer para entregar. Hoje em dia a gente tem esses processos. Preciso que você traga o seu salto para a gente fazer um exemplo muito básico. Preciso que você traga o seu salto para a gente fazer a barra do seu vestido. Sim. Por que eu tenho isso no meu contrato? Porque eu já tive clientes que eu fiz a barra, uma cliente, e aí ela, não, o meu salto é parecido. O salto não era igual, a gente cortou a barra do vestido, ela tinha falado que era igual, e aí ela trouxe o vestido de volta, que quem tinha que arrumar? Eu. E como é que desfaz essa barra cortada? Então, hoje em dia, a gente tem esses processos muito estabelecidos. Trouxe o sapato, eu vou usar um parecido. Aí a gente não faz a barra. Olha, fulana, então a gente pode marcar pra você voltar, porque a gente sabe que depois a gente que vai ter que consertar isso. Então, eu acho que no começo eu demorei a implementar já essas regras assim, sabe? E a gente vai querendo facilitar, ser muito boazinha, e se você não tiver protocolo dentro da sua empresa, às vezes a gente precisa educar o cliente, porque ele chega na nossa loja, se ele não souber como que são os protocolos, como que são os procedimentos, ele não é obrigado a saber realmente. Então, quem passa isso pra ele sou eu. Olha, então você vai vir, a sua prova do seu vestido vai ser de tal jeito, a gente vai te atender de tal maneira, tal dia você volta, até tal dia você pode ficar sem sapato, depois disso não dá. Exemplo de um vestido sob medida, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Se eu tivesse, assim, a chance de voltar atrás,
eu teria estabelecido já isso mais desde cedo, sabe? Já anotem aí para vocês não esquecerem, né? Surgiu uma demanda, você já tenta resolver logo já de implementa imediato. no seu negócio, sabe? Já teve alguma situação, você olha disso para você crescer no seu negócio. Você não fica esperando um ano para acontecer outra situação. Aconteceu uma situação, você já anota, olha, ó, vi um buraco aqui no meu negócio. E todo o negócio tem ajuste para você fazer. Sim. Todo negócio tem um mês que você vai passar por uma situação que você vai aprendendo, sabe? Sim. E qual foi o seu maior acerto na sua jornada profissional? Meu maior acerto, definitivamente, foi na época da pandemia não ter fechado a minha loja. Porque todo mundo me falou para fechar minha loja. Todo mundo falou para eu parar a minha produção e eu não parei. Foi muito difícil. Eu continuei sem nenhum lucro, sem girar nada, porque eu não tinha estoque. E eu resolvi começar a organizar minha empresa para reabrir e ter coleções. Então, eu passei praticamente a minha pandemia inteira vendendo pijama. Você deve lembrar. Lembro. Eu não tinha coleção pronta entrega, você lembra? Eu não tinha coleção, não tinha nada. Então, eu volto a falar. Eu segui o meu coração. Claro que assim, né, a gente também não dá pra seguir o coração, né, vendo tudo a cair, eu falei, não, eu vou seguir meu coração. Tava tudo caindo, mas eu falei assim, eu vou acreditar no meu negócio. Então, eu passei a pandemia organizando o meu negócio pra quando eu abrir, eu lancei uma coleção, já tinha peças prontas, e dessas coleções a gente foi vendendo, foi fazendo caixa, comprando insumo, e foi caminhando. Disso, a gente foi construindo as coleções e aumentando o nosso aporte para conseguir comprar mais tecido, para conseguir depois reformar outra loja, depois reformar outra loja e a gente ir para uma loja de rua. Então, definitivamente foi estruturar o meu negócio para ele virar um negócio à pronta entrega, foi a melhor coisa. Uau, então assim, foi um desafio, né, muito grande, Foi mas muito. foi o que fez realmente Meu a negócio marca girar. explodir. Eu falo que se não fosse a pandemia, talvez eu estivesse ainda no sob medida. E hoje em dia eu consigo oferecer os dois serviços. E o mais importante disso é que quando você trabalha como estilista, que você desenha, faz sob medida, essa parte do negócio, ela tá só na sua mão. Quando você tem grade de coleção, eu não tô lá na loja, pode ser que esteja havendo venda. Sem eu estar lá, porque tem peça pronta à venda. Sim. Então, foi assim um diferencial do meu negócio. Inclusive, tô querendo várias coisas. Bruna, me conta como que é esse seu, não exatamente o seu processo de criação, mas de onde você se inspira? Tem alguma coisa específica? Tem. Então, eu falo, as meninas lá da loja, elas ficam rindo, né? Eu falo que tudo é inspiração pra gente pra quem é criativo, tudo é uma inspiração. Então, eu tenho esse caderninho e aí eu vou anotando algumas ideias, aí eu vou imaginando. Às vezes eu pego palavras-chave e aí dessas palavras-chave eu vou fazendo toda a parte de criação, assim, da coleção. Mas eu falo assim, não tem uma receita igual uma receita de bolo, sabe? Não tem, mas eu falo assim, quanto mais a criatividade, quanto mais você tá procurando ela, mais você vai sendo criativo, sabe? É uma coisa que você tem que ir, como é que eu posso dizer? Que você tem que estar cada vez mais buscando, cada vez mais... Quanto mais eu crio, mais criativo eu fico, sabe? Legal, bem legal isso. É bom também das pessoas ouvirem isso. Não dá pra ficar engessada. Sim. E como que você acompanha ali as tendências da moda, mas sem perder de fato ali sua essência? Essa pergunta é muito boa. Eu lembro que quando eu tava pra formar, uma professora falou pra mim, a coisa mais difícil que você vai ter na sua marca é você não colocar a sua etiqueta e a pessoa ver a roupa e falar que é sua. Tá vendo como isso é difícil? A pessoa vê um vestido meu na rua e falar, esse vestido é da Bruna. Como que eu vou conseguir imprimir a minha identidade sem pegar a etiqueta e mostrar, essa peça é da Bruna? Então, essa parte, ela é um caminho que a gente vai construindo a identidade da marca. E aí, nisso, a gente consegue fortificar isso, fazendo também a gente busca as tendências. Eu coloco tendência nas coleções, é importante, né? Porque a gente trabalha com moda. Eu acho que não faz sentido a gente trabalhar com moda e não colocar as tendências. Mas... Nem que sejam nas cores, né?
o DNA, assim, da marca, eu falo que é um DNA que ele tem que ser forte em toda a coleção. Então, eu tenho peças que eu sei, a gente sempre sabe as peças que mais vendem, o tipo de corte que mais sai. A gente faz todo esse acompanhamento do consumo da nossa cliente hoje em dia. Então, na hora de desenhar uma coleção, eu já sei se a minha cliente gosta mais de um decote em V, se ela gosta de um decote canoa. Mas isso tudo eu vou fazer no estudo e eu sei tudo que é, hoje em dia, da identidade da marca, sabe? Então, eu acredito que hoje em dia a gente consegue a pessoa ver a roupa e imaginar que essa roupa é minha. Com certeza. É muito fácil mesmo. Eu acho que quem rolar, assim, seu Instagram, o Instagram da marca, vai conseguir captar muito rapidamente um pouco dessa essência. Então, às vezes, quando vê na rua, muitas vezes eu já vi, ó, aquele vestido lá é da Bruna. Aquela peça lá é da Bruna. Porque realmente é algo que você já consolidou. Já é algo bem consolidado mesmo, assim. É fácil de você conseguir, é perceptível. E outra coisa que eu tava pensando aqui. Você, na época que estava na faculdade, você imaginava como iria estar a Bruna hoje? Não, ontem eu até postei no Instagram, eu tava no shopping, e aí eu tava andando pelo shopping, eu olhei pro lado, tinha uma mulher usando uma roupa minha, e aí semana passada eu fui no restaurante e tinha uma outra mulher usando minha roupa, eu falei, gente, que legal. E eu falo que, pra mim, não são pequenas conquistas, que dia que eu tava imaginando viver isso, né? Ano passado a gente gravou também um documentário sobre a minha vida. Foi bem interessante, que eu também fui convidada. Então, são coisas, assim, hoje estar aqui também é uma honra. Então, são coisas que a gente vai vendo e eu fico, gente, tá valendo a pena, vale a pena. Nossa, eu fiquei super emocionada quando é uma coisa tão pequena, né? Você vê a pessoa na rua, mas ela tá usando uma blusa que eu desenhei. E eu, tipo, gente, ela não sabia, acho que ela não sabia quem eu era e tudo mais, não foi uma cliente que eu atendi. Isso também é uma coisa que eu fico feliz. A marca ela tá ramificando para pessoas que eu não conheço. Isso para mim é uma vitória. Sim, com certeza. Isso é muito legal. E por falar nisso, já teve alguma coleção assim que te marcou? A que mais te marcou? A minha coleção agora. A Florescer foi uma coleção que ela marcou muito a minha vida, porque foi um momento que eu tô ressignificando muitas coisas na minha vida como mulher, e eu acho que ela veio realmente com esse nome Florescer. Eu gosto de colocar as coleções sempre com uma identidade muito forte, não só um nome e uma história por detrás do nome, sabe? Assim, eu gosto de colocar as coleções com uma história. E essa coleção, ela realmente é uma coleção que me marcou muito, a Florescer. E ela é muito linda mesmo. E até se você for olhar, né, assim, até aquela parte do kimono que eu coloquei, que tem os ramos, então tudo tem que comunicar, sabe? Até o vídeo que a gente faz de lançamento, o importante é que tudo vá alinhando e se comunicando, sabe? Que legal. Com certeza é algo... Eu não sei, eu acho que quem trabalha com faz trabalhos mais manuais, aquela coisa mais artesanal mesmo, você vê muito essência, né? Você vê muito, não sei, é algo bem diferente de quando é uma coisa tipo fast fashion, né? É totalmente diferente. É algo que, de fato, às vezes até toca na gente. Você fala assim, uau. Nossa, mas isso é uma coisa que eu fico muito feliz. A gente, às vezes, recebe cliente, manda mensagem pra gente falando assim, eu tô juntando dinheiro para comprar uma peça da sua loja. Isso é uma coisa que a gente consegue entender, que a gente criou o desejo naquela cliente, Sim. Né? Não é uma coisa que você tá fazendo um consumo, que você entrou numa loja de fast fashion e que você fez um consumo sem pensar. Então, é um consumo muito mais consciente quando a nossa cliente tá indo lá, sabe? Sim, verdade. E por falar, né, a gente tá no Podtech, eu quero puxar um pouquinho aqui para tecnologia. O que você faz hoje, como a internet e a tecnologia tem te ajudado no seu trabalho? Hoje em dia, depois da pandemia, né, o consumo da internet, ele cresceu muito. Então, as marcas tiveram que se adaptar, né, a gente vem com um crescimento cada vez mais, né, na internet, nas plataformas, e toda semana eu estou gravando conteúdo, toda semana eu estou fazendo conteúdo.
é muito importante. A gente já tinha site, mês passado a gente relançou o site porque a gente identificou que o nosso site antigo tinha algumas falhas, então a gente relançou um site, fez um site mais elaborado, mais fácil também de navegar. A gente também trabalha com tráfego, né? Então a gente tem tráfego hoje em dia, a gente tem uma equipe que é de marketing de tráfego, elas estão sempre alinhadas. A gente também vai implementar agora CRM, que é aquela ferramenta que a gente consegue acompanhar, né, a cliente, como é que é o perfil dela e tudo mais. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente usa hoje em dia de tecnologia ao nosso favor. Que legal. E por falar nisso, né, você falou de várias tecnologias que você usa, quais são exatamente as ferramentas digitais ali que você usa? Se você usa algum tipo de ferramenta, tipo, para desenhar, por exemplo, ou para produzir ali alguma peça, por exemplo, eu não sei como é que é o processo lá do ateliê, mas sei lá, às vezes já tem alguma máquina que corta. Existe isso, mas a gente, como a nossa produção ela é menor, a gente não trabalha, mas existe realmente hoje em dia um trabalho em marcas grandes, né, que você digitaliza tudo e que você faz. Não é o nosso caso. Por opção também, porque você precisa trabalhar com uma grade muito grande para você conseguir trabalhar dessa forma digital. Por isso que a gente fala que a nossa peça ela é realmente artesanal. Faz uma por uma, corta uma por uma, é feita uma por uma. Nessa parte digital, a gente é mais voltada para as redes sociais, para o nosso site. A gente faz, né, as campanhas do Ads e tudo mais. A gente faz todas essas partes. Ou seja, as pessoas também têm que entender também um pouco disso. Você também, né, deve ter que ter aprendido um pouco Eu tenho um entendimento, essa parte eu não sou tão boa nessa parte de fazer anúncio. Eu sou muito boa na parte de criativa, de dar ideias para os anúncios, sabe? Então, a gente está toda semana a gente vai testando os criativos, as campanhas. A gente também trabalha muito com desejo. Então, para você trabalhar com desejo, a gente tem que fazer lançamentos com antecipação, que a gente chama, né? Sim. Então, às vezes, as nossas campanhas demoram... a gente fica 15 dias anunciando, 15 dias trabalhando com isso para criar o desejo da nossa cliente. Legal. E qual conselho que você daria para quem quer, de fato, começar agora nessa área de moda? Eu ia falar primeiro, com certeza, para você estudar, para você se aprofundar na área, para você identificar primeiro o que você gosta, para você não ficar perdida, né, na área, nessa parte do que você está querendo seguir. E depois você ir se aperfeiçoando e procurando cursos, procurando entender da parte também digital, porque ela está 100% atrelada no que a gente trabalha. Não adianta a gente só ficar desenhando, é muito importante a gente ser uma somatória de coisas dentro do nosso negócio, sabe? Uma somatória de qualidades, uma somatória de performances, assim, ali dentro do nosso negócio, sabe? Acho que o dono, principalmente, a gente tem que ser multifacetado, né? Tem que estar sempre em cada lugarzinho assim, o negócio vai crescendo e aí a gente também vai contratando as pessoas, mas eu acho que é muito importante a gente também seguir ali o foco, estudar e ir. Que legal. E pra gente fechar, qual conselho que você daria pra Bruna hoje e como que você imagina ela daqui 10 anos? Olha, conselho pra mim? Pra você mesma. Eu falaria pra eu continuar sendo determinada. Teimosa, às vezes é bom, a gente às vezes ser teimoso, sabe? Continuaria sendo assim, continuaria sendo criativa e tentando sair da caixinha, porque eu acho que o que faz o nosso negócio se destacar é exatamente isso. Como eu me imagino daqui a 10 anos? Eu imagino a gente com mais de uma loja, eu imagino o nosso site, que ele foi relançado agora com inúmeras vendas. A gente tem a ideia também de um dia ter um aplicativo, né, da marca, seria muito legal. Legal. E se Deus quiser, a gente vai estar em outras cidades. A gente tem um plano traçado, a gente também tem essas metas lá dentro da empresa, isso é muito importante, porque motiva a equipe, toda a equipe trabalha com meta, todo mundo trabalha com super meta, isso é uma coisa que motiva, e a gente já sabe quais que são os sonhos, assim, da empresa, sabe? Quem sabe tá em outra capital, tá com outro ponto de loja aberta, se Deus quiser vai dar certo.
Que legal, com certeza. Confio muito no seu trabalho. Tem que sonhar grande. E é verdade. Eu tenho certeza que Bruna Lettieri já é um sucesso e será ainda mais daqui 10 anos. Te vejo lá, não, a gente vai se ver mais vezes, mas assim, te vejo realmente grande daqui 10 anos, muito maior do que já é. Quiser. Espero mesmo que você esteja em outra capital e que tenha outras lojas em outros lugares também, porque é uma marca que merece. Parabéns, muito obrigada. Foi uma honra ter aqui você conosco. Muito obrigada pelo convite, obrigada. Obrigada a você. E lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir também no Instagram, @HightechCurse.